Amém, irmãos? Amém, irmãos? Pela graça de Deus. Eu gostaria de compartilhar com vocês um exemplo prático de que é a graça de Deus e não a capacidade humana que faz o impossível acontecer. Eu percebi isso, tenho percebido isso na minha própria vida, na minha própria incapacidade. Mas percebi isso também na vida de um outro homem. Aconteceu há cerca de, talvez uns 2 anos atrás. Rossana e eu tínhamos chegado da África, trazidos aí pela Igreja Presbiteriana e pela Missão Amém, para nós abrirmos o campo missionário no noroeste da Amazônia, onde nós estamos hoje, liderarmos uma equipe missionária. E o primeiro passo a ser dado foi um mapeamento, alguns mapeamentos da Amazônia. Então nós tínhamos que realizar algo que nós chamamos de etnografia, onde estão as tribos, depois uma etnologia, entendê-las, quem elas são, a sua identidade linguística, a cultura e assim por diante, e depois abordagens missionárias. E iríamos definir um lugar na Amazônia onde iríamos entrar. Somos poucos missionários neste projeto. Um lugar onde eu fui foi justamente a região de Maraã, no coração da Amazônia, no meio do Amazonas. Quem conhece a cidade de Tefé sabe mais ou menos a região sobre a qual eu estou falando. De Tefé eu peguei uma canoa motorizada, que lá é chamada de voadeira, e subi o rio Japurá, 2 dias e meio. Depois, 2 dias e meio, nós paramos. Havia o prático, que é o homem que manuseia ali o motor de popa. E depois de 2 dias e meio nós paramos e eu tinha o meu GPS, que é uma espécie de uma bússola digital. Nós já sabíamos onde nós queríamos ir. E tomei um outro indígena como guia. Esse indígena era um caçador, então conhecia bem a mata. E fomos nós dois, mata adentro. E não sabia quantos dias de viagem, mas sabia que estava bem distante aquele ponto onde havia esses grupos não alcançados. Nós estávamos procurando especificamente 3 grupos que eram tidos na época pela ANPB como grupos indígenas não alcançados ainda. Os Cambeba, Miranha e Cocama. 3 tribos. E daí então nós caminhamos mata adentro e a jornada durou 7 dias de viagem. Caminhávamos bem cedinho, pela manhã até de noitinha, armávamos nossa rede ali mesmo, onde estavam as árvores. O índio armava sua rede bem alta, 7, 8 metros de altura, com medo das onças, mas eu tinha mais medo da altura do que das onças, então armava ali baixinho mesmo. E foi uma experiência interessante, porque esse índio era um guia ótimo, conhecedor nato da mata, mas ele não gostava de conversar, então fiquei 7 dias calado. Tive tempo para pensar na vida, orar muito, assim por diante. Depois de dias caminhando, finalmente nós chegamos a um lugar onde, segundo o GPS, estava a primeira aldeia de uma das tribos. Não sabia que tribo. E eu combinei com ele, nós vamos nos aproximar com cuidado. E ali entramos com cuidado, não sabíamos qual seria a recepção, e quando ali entramos, os indígenas estavam muito tranquilos, com alguns galhos em suas mãos, faziam uma função de vassouras, e estavam ali limpando o meio da aldeia, embaixo de uma árvore. Daí ele, usando então um dialeto conhecido na região, que era o tucano, funciona mais ou menos como a língua geral naquele miolo, e ali então ele, com o tucano, ele saúda os indígenas e ele começa também a conversar com eles, e eles se mostram muito amigáveis. E daí eu começo a usar o meu guia indígena como intérprete e conversar com eles. E numa conversa assim bem amistosa, eu lhes pergunto: o que vocês estão fazendo? E eles dizem: olha, nós somos a tribo Cambeba. E nós estamos preparando aqui o meio da aldeia para o culto hoje à noite. Pensei, eu acho que eu entendi mal, o indígena traduziu mal, mas o que é culto? Ele disse: você, homem branco, não sabe o que é culto, é o momento onde nós louvamos ao nosso Senhor Jesus. Eu falei: são crentes realmente? E eu comecei a perguntar a eles a respeito das outras 2 tribos não alcançadas, já que os Cambeba estavam fazendo culto,
onde estavam os Miranha e os Cocama? E eles falaram, são nossos irmãos em Jesus e virão aqui hoje à noite, você vai conhecê-los também. Eu perguntei, quem foi o missionário que lhes trouxe o Evangelho? Porque eu sabia que nenhuma agência missionária possuía trabalho ali. Nem a Jocum, nem a Novas Tribos, nem a LEM, nem a TE, nenhuma agência missionária categorizada como agência missionária possuía trabalho ali. E eles me responderam, bem, se é missionário eu não sei, mas quem nos trouxe o Evangelho foi um homem chamado Seu João, ele mora logo ali no rio abaixo. Se você quiser ir, você vai conhecê-lo. Fui eu atrás do Seu João. Seu João era um ribeirinho, não era indígena. E ele morava em um flutuante. Quem não foi no norte não sabe o que é flutuante. Flutuante neste caso do Seu João, é um casebrezinho feito de madeira, um cômodo só, construído sobre umas toras, uma madeira especial da Amazônia que flutua. E essa casinha então é jogada, lançada no rio, amarrada com uma corda bem longa a uma árvore na margem do rio. Quando o rio sobe, a casinha sobe, quando o rio desce, a casinha desce. É um flutuante. Aprenderam uma coisa nova hoje. Daí então o Seu João morava nesse flutuante. Eu fui com cuidado, cheguei, entrei no flutuante e ali eu olhei para dentro daquele cômodo, havia um cômodo muito simples, muito paupérrimo, madeiras rotas, 4 redes poídas, havia uma panela, uma cadeira, a cadeira estava quebrada, e havia um homem, roupa muito simples, rasgada, sem chinelos, sem sapatos, sentado no cantinho daquele flutuante, lendo aparentemente com muita dificuldade a palavra de Deus. Era o Seu João. Eu me apresentei a ele dizendo, Seu João, eu sou missionário. Ele me cortou pela metade e disse, Maria, era a esposa que está na margem, Maria, venha depressa porque chegou em nossa casa um missionário de verdade. Nunca me constrangi tanto em minha vida, um missionário de verdade. Venha Maria com seus filhos. Está o Seu João no seu flutuante. E eu com minhas botas especiais impermeáveis, guia, GPS, Global Star, para me comunicar lá com a base e tudo mais. Um missionário de verdade. Eu disse, não, o senhor que é um missionário de verdade. O que o senhor está fazendo aqui? Ele disse, meu filho, eu sou um ribeirinho, um pescador. Eu sou membro da Assembleia de Deus. Eu nunca fiz nenhum curso. Na verdade, eu fui alfabetizado assim por um amigo, eu leio com dificuldade, mas leio a palavra de Deus, e eu morava em um local que não tinha peixe. Minha família estava passando um pouco de fome, e eu comecei a entrar mata dentro com minha canoa, até que cheguei aqui, porque estava à procura de um rio que tenha mais peixe. E eu lhe perguntei, Seu João, o senhor encontrou mais peixe aqui? E ele me disse, mais peixe eu não encontrei, mas já plantei 6 igrejas para a glória de Deus. 6 igrejas, para a glória de Deus. Nessa conversa chegam seus filhos. Chegam os filhos do Seu João. Ele disse, missionário, eu estou muito contente em minha vida. Porque eu estou deixando para os meus filhos uma grande herança. E eu fiquei pensando, meu Deus, que herança. Um casebre, um flutuante, roto, no meio da mata, crianças quase sem roupas a vestir. E ele me disse, os meus filhos viram o que Deus pode fazer. Esta é a herança que eu lhes dei. Eu posso morrer tranquilo hoje, porque os meus filhos viram o que Deus pode fazer. 6 igrejas nasceram. O Seu João alcançou, pela graça de Deus, os Cambeba. Alcançou os Miranha. Alcançou os Cocama. E essas três tribos, o missiólogo Paulo Botrel tirou lá do mapa como sendo tribos não alcançadas, e constam lá hoje como tribos alcançadas, porque um homem ribeirinho, um homem quase analfabeto, um homem sem capacidade humana, teológica, quem sabe